Graça e paz, amados irmãos, amigos que acompanham a grade de programação da Constante TV. Toda segunda-feira, o primeiro programa que abre esta grade com diversos programas bíblicos, programas na área de saúde, direito, história da igreja, vários podcasts, entrevistas na área da família, na área de fé e ciência. A Constante TV é uma bênção. Ela se propõe a ser uma TV missionária, uma TV que exalta a Deus, o Evangelho e comunica para a glória de Deus a Santa Palavra. E o programa Aroma de Vida tem este plano e propósito: expor as Santas Escrituras, a Palavra de Deus. Jesus, o Filho de Deus, orou dizendo: Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Deus se manifesta no coração humano através da sua palavra e do seu Espírito. Por isso, o programa Aroma de Vida tem este plano e este propósito: fazer estudos de livros completos da Bíblia. E agora nós estamos estudando a primeira carta de Pedro, o capítulo 1. Já estudamos ele versículo por versículo. Foram 25 mensagens no capítulo 1. Agora estamos aprendendo a preciosa e extraordinária mensagem do capítulo 2. E eu lerei para todos 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, como temos aprendido, ele também seguindo a mesma linha dos demais escritores inspirados, em primeiro lugar, ele estabelece uma seção doutrinária, para depois, em uma segunda grande parte, a seção ética, moral, de admoestações, de exortações. Na seção doutrinária, nós aprendemos o que foi, o que Deus fez. E, baseado no que ele fez por nós, o que nós, cristãos, devemos fazer. E Pedro, no capítulo 1, de 1 a 12, ele expôs a doutrina da salvação. Verso 13, ele fez a transição para a segunda grande parte da carta, a parte de exortação, de mandamentos. E a partir, então, do verso de número 13 e 14 em diante, nós estamos aprendendo várias ordens, vários mandamentos, várias atitudes que os salvos, pela graça por meio da fé, devem ter. E até aqui já consideramos 10 imperativos, 10 ordens, 10 mandamentos. Recordemos então. Primeiro, Pedro disse: tende autocontrole. Ele havia explicado que nós estamos com o entendimento pronto para entrar em ação. E Deus preparou, através de Pedro, o nosso entendimento com a doutrina da salvação. Uma vez que entendemos o que é a salvação e o que significa ser salvo, o nosso entendimento está pronto para compreender os mandamentos de Deus. Você já viu uma criança que, quando ela é ordenada, quando os pais lhe dizem o que ela deve fazer, ela pergunta por quê? Ela é um ser racional. Para ela, aquela ordem precisa fazer sentido. E os pais devem explicar por que elas deverão agir conforme está sendo orientada. Pedro nos preparou
Ele preparou o nosso entendimento. Por isso, nós agora estamos preparados, nós já compreendemos o que Deus fez. Agora, precisamos saber e compreender o que nós devemos fazer. Então, em primeiro lugar, diz Pedro, tende autocontrole, é o primeiro mandamento. O segundo, esperai inteiramente na graça. Terceiro, não vos amoldeis aos desejos. Em quarto, temos, sede santos. O quinto mandamento, andai com temor. O sexto mandamento, andai sabendo que fostes resgatados. O sétimo mandamento, amai uns aos outros. O oitavo mandamento, deixando toda maldade. E nono lugar, e o nono mandamento, desejai o puro leite espiritual. E o décimo mandamento, no verso 4, chegando-vos a ele. São os 10 deveres que nós, cristãos, devemos obedecer. Somos salvos e os salvos compreendem a necessidade da obediência. Por isso, Pedro, ele nos alertou, como filhos obedientes, que vocês são e devem ser, obedeçam aos mandamentos. Vimos no versículo de número 4, o apóstolo Pedro nos ensinando quem é Jesus. Ele já nos apresentou Jesus como aquele que, pelo poder de Deus, foi ressuscitado dentre os mortos. Ele já nos apresentou Jesus como nosso Redentor, mediante o seu precioso sangue. Ele já nos apresentou Jesus como Cordeiro, sem mácula e sem mancha. Ele já nos apresentou Jesus como aquele cujo sangue foi conhecido na eternidade, mas que no tempo e no espaço ele se manifestou, portanto ele se encarnou, ele se tornou homem para cumprir o eterno plano e propósito de Deus, e ele agora nos apresenta Jesus. Vejamos quem é Jesus neste slide ilustrativo. Quem é Jesus? Pedro responde no verso 4, a pedra viva. Viva é um verbo, a pedra que vive. Mas essa pedra, ela também é eleita por Deus e ela também é preciosa para Deus. Então Jesus é a pedra que vive, é a pedra eleita, é a pedra preciosa para Deus. Lamentavelmente e infelizmente, é a pedra rejeitada pelos homens. Então, tem duas avaliações. Na avaliação divina, Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa para Deus, que serve como fundamento do ser humano, da sua igreja. Mas os homens, eles examinaram essa pedra e, após examinar, eles a reprovaram. Eles disseram, ela não serve, ela não presta, ela não pode ser alicerce sólido. E eles rejeitaram. Portanto, Jesus é a pedra rejeitada pelos homens. Esse é o ensino de 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. E o que nós devemos fazer? Chegando-vos a Ele. O cristão deve se aproximar, estreitar, cada vez mais, caminhando. Pedro nos descreveu como peregrinos, peregrinos que caminham para o novo céu e para a nova terra, que caminham na direção do Senhor Jesus, chegando-vos, aproximando-vos. Os cristãos não podem ficar distantes, cada vez mais precisam estar próximos, em íntima, profunda e diária comunhão. Agora Pedro, no versículo de número 5, ele nos ensinará quem somos nós, quem são os cristãos, quem são os salvos que devem obedecer a todos estes mandamentos que ele já expôs. Vejamos então, quem são os cristãos? De acordo com 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, os cristãos são
pedras vivas, pedras que vivem. E essas pedras vivas, que são os cristãos, os salvos, eles são edificados. Com que propósito? Para ser de sacerdócio santo. Com que propósito? A fim de oferecer sacrifícios espirituais. Esses sacrifícios espirituais, eles precisam ser aceitáveis a Deus. E eles são apresentados e oferecidos a Deus pela mediação, por meio de Jesus Cristo. Esse é o cristão. Esses são os salvos. Meditemos então em 1 Pedro 2,5. Ele começa dizendo: vós também. Jesus é a pedra viva. Vós também, como pedras vivas. Observem, Jesus é a pedra, fundamento, alicerce, e é pedra que vive, porque ele ressuscitou. E Pedro já havia dito que Deus é bendito porque ele nos regenerou pela ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, nós, na figura de linguagem, somos como ele. Jesus é o Filho de Deus, nós somos regenerados e somos filhos, nascemos de novo. Ele é a pedra viva, vós também sois como pedras vivas. É uma linguagem figurada para deixar claro que nós somos como ele é. Só que Jesus é a pedra que é o alicerce. Nós somos os tijolos, as pedras colocadas uma sobre as outras. E ele está dizendo, como pedras vivas, sois edificados. O verbo está na voz passiva. É Jesus quem está edificando. E ele está pegando as pedras vivas, cada salvo, cada vida que ele salva, cada pessoa que se converte, é um bloco, é uma pedra, é como se fosse um tijolo que vai sendo colocado. E a igreja está sendo edificada com pedras vivas, com os salvos. E esse edifício está crescendo. Quantos andares ele terá, nós não sabemos. Só Deus sabe. Quando chegar o fim, então, quando todos tiverem sido salvos, aqueles que Deus salvará pelo Evangelho, então esse prédio terá sido consumado. Mas observe o que Jesus diz em Mateus, capítulo 16, verso 18. E ele está dizendo a Pedro: e digo-te que ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observaram? Jesus disse, sobre esta pedra, ele está se referindo a ele mesmo, edificarei a minha igreja. E Pedro diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados. É ele quem nos transforma em pedras vivas, em salvos. E ele está construindo a igreja. E ele só acrescenta neste prédio que ele está construindo realmente pedras vivas que ressuscitaram espiritualmente e foram salvos. É a igreja invisível que ele conhece e só ele conhece. Porque a igreja tem muita gente, mas nem tudo o que brilha é ouro. E só ele sabe quem realmente, no meio de milhões, são os verdadeiramente salvos e convertidos às pedras vivas. E é muito interessante porque o nosso Deus é o Deus que salva. E quando ele salva uma vida, ele acrescenta esta vida à comunidade. Na linguagem figurada de Pedro, quando ele nos transforma em uma pedra viva, ele acrescenta esta pedra e ele a coloca no prédio, a igreja. Por isso nós aprendemos o seguinte em Atos dos Apóstolos. Louvando a Deus, Lucas diz que a igreja estava assim, louvando a Deus e cantando louvando a Deus
é assim que Lucas nos diz, e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Observaram? Dia após dia, o Senhor salvava vidas. E cada uma e todas as vidas que ele ia salvando, ele também acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Nós lemos em Atos 5,14, assim, cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres. Então, todos os que se agregavam ao Senhor pela conversão, arrependimento e fé, eram agregados por ele, o Senhor, à sua igreja. Não existe cristão solitário, sozinho, desigrejado, fora do corpo de Cristo. O Senhor salva, agregando a ele aqueles que lhe pertencem, e aqueles que ele salva, porque se agregaram a ele, ele agrega, ele acrescenta a igreja. Ele está construindo a igreja com pedras vivas, como nós acabamos de ver nesse momento. E ele diz, vós também porque Jesus é a pedra viva, vós sois também como pedras vivas. É linguagem figurada. Sois edificados. E quem está edificando, construindo, é Jesus Cristo. E que tipo de casa, que tipo de obra, que tipo de prédio ele está construindo? O texto bíblico é claro, como casa espiritual. É muito interessante porque no Antigo Testamento, o templo, primeiro a tenda feita de peles, Deus, a sua glória se revelou, Deus santificou aquela tenda e a glória do Senhor a encheu, a presença de Deus ali. Depois o templo de alvenaria, construído por Salomão, também a glória do Senhor encheu aquele templo e ele foi santificado. E este mesmo templo, no Antigo Testamento, foi chamado de a casa de Deus. Lá na profecia de Isaías, Deus, através do profeta, disse, a minha casa será chamada casa de oração. Ele estava se referindo ao templo. É interessante que, segundo o Evangelho de João, logo no início do seu ministério, e de acordo com os demais evangelhos também, quase no final, depois que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, ele diz, a minha casa, a casa de meu pai, será chamada casa de oração, e vocês a transformaram numa casa de comércio, numa casa de comercialização, num covil de ladrões, de pessoas que fazem negócio na casa. Portanto, Jesus, ele referenda e ele endossa a visão de que o templo é a casa de Deus. No entanto, há uma mudança significativa da teologia do Velho para a teologia do Novo Testamento. No Velho Testamento, o templo é a casa de Deus, é onde Deus habita. Mas no Novo Testamento, a igreja é o templo onde Deus habita. A igreja é a casa onde Deus habita. Por isso é errado escrever na frente dos prédios, dos auditórios onde a igreja se reúne para adorar, templo da igreja. A igreja não tem templo. A igreja é o templo de Deus. Quando um crente diz, eu vou à casa de Deus, via de regra ele está se referindo ao prédio, à sede, onde a igreja congrega, onde a igreja se reúne. Mas a igreja, ela não tem uma casa de Deus para reunir-se. Ela é a casa de Deus. Então, Jesus Cristo, ele é a pedra viva, fundamento da igreja. E cada vida que ele salva se torna um bloco, uma pedra, e ele vai edificando. Ele está construindo a sua igreja. E ele está construindo uma casa espiritual que pertence ao Espírito,
onde o Espírito de Deus habita. Por isso, nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Observaram? O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja, ela é o santuário de Deus. Ela é o santuário onde o Espírito Santo habita. E quem quiser destruir o santuário de Deus, ou seja, a igreja, através da perseguição, vai ser destruído. Porque o santuário de Deus que sois vós, diz o apóstolo Pedro, é sagrado. E ele diz em 1 Pedro 2,5, que nós somos edificados como casa espiritual. E com que propósito? Ele está nos edificando como templo, como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Agora o apóstolo Pedro, ele muda a metáfora, ele altera a linguagem figurada. Ele apresenta Jesus como a pedra, alicerce e fundamento. Ele nos apresenta como pedras vivas que Deus está construindo a sua igreja como um templo, uma casa espiritual. E o que se fazia no Antigo Testamento do templo, na casa de Deus? Os sacerdotes entravam no lugar chamado Santo, e somente no lugar chamado Santo dos Santos, o sumo sacerdote. E com que propósito eles entravam no templo? Para oferecer sacrifícios. Então agora, a igreja, descrita como o templo, os cristãos individualmente descritos como pedras vivas. E agora a igreja descrita como o templo. E na nova metáfora, agora a igreja, os crentes, os salvos, eles são casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Agora os cristãos são apresentados como sacerdotes. É muito interessante, porque houve um grande embate. E um dos grandes pilares da reforma protestante é a defesa do sacerdócio universal dos crentes. Esta ideia de que existe um clero, existe uns selecionados, especialíssimos, e os leigos, essa ideia não é bíblica. Um clero que é sacerdotal, que faz a mediação entre o povo de Deus, a igreja e Deus. Isso não existe à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, cada crente, cada salvo é um sacerdote. E a igreja, ela cumpre este papel de sacerdócio santo. A igreja, ela faz a ponte entre Deus e o mundo, através do evangelho, através da intercessão, das orações. Então o ministério da igreja é esse, é o ministério sacerdotal. Todos somos sacerdotes. Nós não precisamos de mediadores, porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E a igreja cumpre esse papel sacerdotal. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles não representavam só o povo diante de Deus, mas eles também tinham como tarefa levar a palavra de Deus ao povo, ensinar ao povo a palavra, a revelação de Deus. E Pedro está dizendo, Jesus é a pedra, os crentes são as pedras, a igreja é o templo, é a casa espiritual, e nesse templo, a própria igreja, que é o templo, ela também é constituída de sacerdotes. Ela é um sacerdócio santo, consagrado, porque todos fomos santificados. E com que propósito nós seremos sacerdócio santos? A fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus.
Portanto, esse é o propósito derradeiro. Somos edificados como casa espiritual. Com que propósito? Para sermos sacerdócio santo. Com que propósito? A fim de sermos, diz o apóstolo Pedro, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É muito importante compreender que agora nós, o povo de Deus, sacerdotes do Senhor, nós oferecemos a Ele o quê? Animais mortos? Não. Nós nos apresentamos como um sacrifício vivo. Nós nos oferecemos a Deus. Todos os dons, talentos que Ele nos deu, nós dedicamos a Ele, nós oferecemos a Ele. Tudo o que fazemos é oferecido a Ele, a Deus. E esse sacrifício espiritual, a natureza dele é essa espiritual, e Pedro quer deixar isso claro, porque os sacrifícios materiais do Antigo Testamento eram sacrifícios com essa natureza, materiais, mas os sacrifícios que os sacerdotes, a igreja oferece, são sacrifícios espirituais. E nós veremos mais tarde quais são eles. E eles devem ser aceitáveis a Deus. O Antigo Testamento deixou claro que muitos sacrifícios que foram oferecidos não foram recebidos, não foram aceitáveis. Ao contrário, Deus os desprezou, Deus os rejeitou, porque deles se desagradou. Mas a igreja, ela cumpre esse papel de sacerdócio santo, ela oferece a Deus sacrifícios espirituais que são aceitáveis, recebidos por Ele, porque são sacrifícios que lhe agradam. E Pedro termina dizendo, por meio de Jesus Cristo. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele entrou, ele rasgou o véu, ele entrou no Santo dos Santos, ele entrou na própria presença de Deus, e é através do sangue dele e do caminho novo e vivo que ele inaugurou através do seu corpo sacrificado na cruz do Calvário, é que a igreja, sacerdócio santo, ela pode oferecer a Deus sacrifícios espirituais que lhe são aceitáveis, porque lhe são agradáveis. Então, nós aprendemos neste programa que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa. Os cristãos também são pedras vivas. São pedras vivas que Jesus está edificando a igreja. Os cristãos são descritos como pedras vivas, a igreja é descrita como o templo espiritual que Deus está edificando, construindo. A igreja também é descrita por uma outra metáfora como sacerdócio santo, cuja missão é oferecer sacrifícios espirituais. A quem? A Deus. Sacrifícios que são aceitáveis pela mediação do único mediador, do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu oro, eu peço a Deus que lhe dê entendimento, de modo tal que você compreenda que o poder de Deus pode fazer você se tornar uma pedra viva. Ele pode ressuscitar você espiritualmente, regenerá-lo, transformá-lo numa nova criatura, inseri-lo, integrá-lo na igreja e, na igreja, cumprir um papel de servos. Não há prazer e privilégio maior nesta vida do que servir a Deus. Eu oro para que Deus te dê entendimento e te abençoe rica e abundantemente.